Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de geografia? Hoje nós vamos estudar sobre a dinâmica e estrutura da litosfera. Vamos ver os diferentes tipos de rocha. Mas antes, vamos lembrar um pouquinho da aula passada. Nós estamos estudando a litosfera, que se refere à parte externa da Terra, a parte sólida. Litosfera é uma palavra de origem grega e quer dizer litos, que vem de rocha, ou seja, significa literalmente esfera de rocha. Assim como vocês estudaram, a Terra apresenta três camadas: o núcleo, o manto e a crosta. E os materiais mais pesados são concentrados nas partes mais profundas, no interior da Terra. O topo do manto e a crosta terrestre formam a litosfera. E na aula de hoje nós vamos ver sobre as rochas, as rochas que compõem essa esfera terrestre. Nós vimos, que as rochas são formadas por minerais, por agrupamento de diferentes minerais ou por um único mineral, Mas o que são minerais? Os minerais são substâncias naturais, sólidas, cristalinas, inorgânicas, ou seja, que não são formadas por organismos e possuem a constituição química definida. E as camadas terrestres são formadas, cada uma delas, por diferentes minerais. E as rochas são formadas por diferentes minerais. E de acordo, como as rochas se formam, elas são classificadas em três tipos: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Vamos ver? Vamos começar falando das rochas magmáticas. Como as rochas magmáticas são formadas? Já pensaram? Então, as rochas magmáticas são formadas pelo magma terrestre. Isso mesmo, elas são resultado da solidificação do magma presente no interior do planeta Terra. E o nome magmáticas deriva da palavra magma, porque tem uma formação a partir do magma. Há cerca de 4 bilhões e meio, a Terra era formada por esse material que vocês estão observando na imagem, o magma. E com o passar de milhões de anos, esse material foi se resfriando, dando origem às primeiras rochas magmáticas. E as rochas magmáticas, elas constituem as porções da litosfera e podem ser chamadas de escudos continentais, escudos cristalinos ou somente escudos. E irão existir dois tipos de rochas magmáticas. Vamos ver? São as rochas magmáticas intrusivas e magmáticas extrusivas. Mas, prof, qual a diferença de rocha magmática intrusiva da extrusiva? É certo, pessoal, que as duas se formam do mesmo componente, o magma. A diferença está na formação delas, a maneira como elas se formaram. As rochas intrusivas se formam no interior da crosta, quando o magma se solidifica, se cristaliza em profundidade. Essas são chamadas rochas intrusivas, porque elas foram formadas no interior da crosta. As rochas extrusivas se formam quando o magma é expelido da crosta e ele se resfria, se solidifica na superfície. Então, por isso elas são chamadas de extrusivas, porque elas tiveram a solidificação na superfície. O certo é que as duas são formadas por consolidação e resfriamento do magma. A diferença é que uma se forma no interior da crosta e a outra na superfície. Então, pessoal, eu trago aqui alguns exemplos de rochas magmática intrusiva, ou também chamadas de plutônicas, quando o magma ele permanece e se cristaliza no interior da Terra. Exemplos desse tipo de rocha: os gabros e o granito. O granito é muito usado nas construções, empregado nos acabamentos de pias e mesas, em rodapés, enfim. O granito é mais comum
né, no nosso dia a dia. Então aqui eu trago alguns exemplos de rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, que são aquelas que se formam na superfície. Então, exemplos, riolitos, os dacitos, os andesitos e também o basalto, né, que é o mais conhecido. O basalto é uma rocha muito explorada para construção civil, né, usado na fabricação de cimentos ou também utilizado como paralelepípedos, né, usado em calçadas e também em pisos. Então agora nós vamos ver um outro tipo de rocha, as rochas sedimentares. Como se formam as rochas sedimentares? Então, como o próprio nome diz, são rochas formadas por sedimentos, por partículas, ou melhor, por meio da junção de diversos tipos de sedimentos. Como assim? Então, eu vou explicar para vocês a partir desta imagem. Observem lá. Elas são formadas, né, por partículas, como eu falei, partículas de outras rochas, de outros materiais, que com o passar do tempo foram sendo desgastados, né, pela chuva, pela água, pelo vento. E esses materiais foram transportados de um terreno mais alto para as áreas mais baixas e mais planas, né, os mares e também as depressões, né, do terreno, as partes mais planas. As bacias sedimentares, né? São chamadas assim porque existe um acúmulo de sedimento. Mas, professora, quem transportou esses sedimentos? Então, esses sedimentos foram transportados por rios, ventos, chuva, e eles foram sendo acumulados em áreas mais baixas, formando várias camadas de sedimentos. E essas camadas que ficaram mais abaixo, né, elas foram sendo compactadas por outros sedimentos, por restos de materiais orgânicos. E com a pressão dessa parte de cima, se formaram as rochas sedimentares. Né? O peso das camadas de cima comprimiu as de baixo e a água transformou os minerais. Assim se formaram as rochas sedimentares. E as rochas sedimentares, elas são muito importantes, né? Porque elas guardam informações sobre as eras passadas do planeta. Assim como vocês estudaram já na aula de ciências, geralmente são nelas que se encontram os fósseis, né? E além delas serem importantes para a ciência, essas rochas elas são relevantes economicamente, porque elas fornecem, por exemplo, recursos, né? Recursos que são econômicos, né? Como a areia, né? Para a fabricação de vidros, de concreto, a argila, que é muito usada nas cerâmicas e etc. Né? Então, são importantes para a ciência e também são importantes para o desenvolvimento econômico. Então, essas são as rochas sedimentares, que provêm de sedimentos. Agora, nós vamos falar de um outro tipo de rocha, as rochas metamórficas. Rochas metamórficas são aquelas que sofreram metamorfose, por isso vem o nome, metamórficas, porque foram transformadas. Por que elas se transformam, hein? Elas se transformam por causa da grande pressão e de elevadas temperaturas no interior da Terra. Por exemplo, quando as rochas magmáticas intrusivas, que são aquelas que se formaram no interior da crosta, permanecem submersas no interior da crosta, elas permanecem entre camadas muito pesadas que as comprimem e as expõem em altas temperaturas que vêm do interior da Terra, e elas são transformadas por conta da pressão e da alta temperatura. Então, como elas são transformadas? O que é transformada nelas? Então, é transformada a textura, a cor, os componentes. Então, elas são chamadas de rochas metamórficas
porque elas sofreram transformações, sofreram metamorfose por conta da pressão, né, por camadas muito pesadas e também por conta da alta temperatura vinda do interior da Terra. Assim, elas foram modificadas. Como atividade para hoje, dia 25/5, eu gostaria que vocês respondessem a questão 1 da página 10 da apostila de vocês. Né? A questão 1, ela pede que vocês completem as sentenças com as palavras do quadro de acordo com o que você estudou, né? De acordo com o que nós estudamos hoje, na aula de hoje, sobre as rochas. Então, tem um quadro com diversas palavras, né? Granito, núcleo, rocha, pressão, magmáticas, minerais, metamorfose, litosfera, magma, sedimento, extrusivo. Então, diversas palavrinhas. Eu vou responder a alternativa A para vocês verem como que faz, tá? Então, a alternativa A diz o seguinte: as rochas, aí tem um pontilhado, são formadas pelo acúmulo de pontilhado, né? Tem um pontilhado, que podem ser aí novamente pontilhado ou aí novamente pontilhado. Então, a questão A é a seguinte: as rochas sedimentares, então se eu colocar a palavrinha sedimentares, são formadas pelo acúmulo de, aí vocês vão colocar sedimentos, que podem ser o quê? Minerais. Então, vocês podem colocar minerais. Ou orgânicos, que é a outra palavrinha. Então, é isso que vocês vão fazer nas outras, tá? Tem a questão B, que diz: as rochas pontilhados são formadas por meio da solidificação do, aí pontilhado novamente. Então, vocês vão fazer nas outras questões igual eu citei o exemplo, tá bom? E eu também gostaria que vocês respondessem a questão número 3, da página 5 do caderno de atividades, né, que pede para vocês imaginarem que vocês estão em uma aula de campo de geologia, né? E você e seus colegas encontram rochas com diferentes características. Agora é preciso classificá-las de acordo com a origem magmática, sedimentar ou metamórfica. São as rochas que nós vimos na aula de hoje. E aí, né, tem um enunciado, aí vocês vão decifrar que tipo de rocha são. Se são magmática, se são metamórfica ou se são sedimentares, tá bom? Então, essas duas atividades eu quero que vocês façam para hoje, para o dia 25/5, tá? Que amanhã nós fazemos a correção, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem, tá bom? Que eu estarei respondendo. Então, um grande abraço para vocês e até amanhã.